aí pessoal, eu me chamo Matheus Amorim, sou estudante de Física do Instituto Federal de Ceará. Nessa aula, da matéria de História da Física, eu vou estar falando sobre a vida e obra de Enrico Fermi. Como por objetivo da nossa aula, eu vou estar trazendo aspectos da sua vida pessoal, acadêmica e suas contribuições no campo científico, principalmente nas áreas nuclear e atômica. A gente vai estar abordando a sua formação, juventude, sua carreira europeia, a sua troca de nacionalidade para os Estados Unidos, assim como a sua carreira estadunidense. Ali pelo finalzinho a gente vai estar tocando no paradoxo de Fermi, muito famoso, e por fim a gente finaliza com a sua morte. Espero que todos gostem da aula, que ela seja muito proveitosa e muito obrigado pela atenção. Enrico Fermi foi um cientista naturalizado estadunidense, nascido em Roma, na Itália, em 29 de setembro de 1901, considerado um dos principais arquitetos da era nuclear. Ele desenvolveu estatísticas matemáticas para explicar uma série de fatores e fenômenos subatômicos, explorou transformações nucleares e dirigiu o primeiro controle de reação em cadeia de uma fissão nuclear. Foi também um dos ganhadores do Prêmio Nobel. Ele recebe o Prêmio Nobel de Física em 1938. Fermi foi o filho mais novo de Alberto Fermi, inspetor-chefe do Ministério de Comunicações da Itália, com Ida de Gates, professora de escola primária. Ele tinha dois irmãos, uma chamada Maria e o outro chamado Giulio. E junto a Giulio, desde muito jovem, ele vai desenvolver um interesse muito grande por física e matemática. Até porque os dois não só gostavam da parte teórica, mas gostavam de fazer experimentações juntos. Acaba que, infelizmente, Fermi vai sofrer de um trauma muito grande envolvendo seu irmão. Giulio vai morrer devido a uma operação de um abscesso na garganta, o que faz com que Fermi fique arrasado emocionalmente e tente procurar refúgio até mesmo nos seus estudos. E depois disso, tem algumas biografias que falam que Fermi só vai estudar por muitos anos seguidos e acaba ficando fascinado pelas ciências naturais. E até mesmo ele desenvolve ainda mais esses interesses quando ele vai no Campo di Fiore, em uma banca, e compra o livro intitulado Elementorum Physicae Mathematicae, de 900 páginas, escrito em latim pelo padre Andrea Carafa, professor do Colégio Romano, que abordava matemática, mecânica clássica, astronomia, ótica e acústica. E aí nessa juventude cheia de influências e fascinação à física, ele vai, junto ao seu amigo e xará Enrico Persico, fazer algumas experimentações, como a construção de um giroscópio e até mesmo calcular o campo magnético da Terra. Em 1918, aos seus 17 anos, Fermi vai se matricular na Escola Normal Superior, em Pisa, uma prestigiada instituição. E para você entrar nessa prestigiada instituição era preciso passar por um exame que incluía um ensaio. E o ensaio de Fermi era sobre as características do som, onde ele aos 17 anos vai escolher resolver e derivar a transformada de Fourier, baseada na equação diferencial parcial das ondas numa corda. E o seu examinador, o professor Giulio Pitato, percebe que o ensaio ficou tão bom que é digno de louvor ao doutorado. E chega a Fermi e diz que ele não será só um grande graduando, mas também um grande cientista. Acaba que Fermi acaba ficando com o primeiro lugar de entrada na faculdade. E com o passar dos anos, Fermi acaba virando um aluno estrela na faculdade. Não só por outros alunos que percebiam o seu potencial, mas por professores. Inclusive, ele desenvolveu alguns seminários para dar sobre alguns assuntos bem complexos no campo da física. Ele vai ficar nessa faculdade até 1922, onde ele sai com doutorado. Sim, Fermi entra em 1918 na Escola Normal Superior
e sai em 1922, 4 anos depois, com o doutorado. Então vai usar bolsas do Ministério da Instrução Pública italiano e da Fundação Rockefeller para estudar na Alemanha com Max Born, na Universidade de Göttingen, e na Holanda com Paul Erfsten, na Universidade Estadual de Leiden. Depois de passar alguns anos na Alemanha, ele vai retornar à Itália em 1924 com uma posição de professor de matemática na Universidade de Florença, onde ele vai explorar ali o campo de relatividade geral, mecânica estatística e mecânica quântica, já que ele tinha essa grande influência desses grandes nomes na Alemanha. Entre 1926 e 1927, Fermi, ao lado do físico inglês P.A.M. Dirac, vão desenvolver independentemente novas estatísticas quânticas. Essas estatísticas, inclusive, hoje são conhecidas como estatísticas Fermi-Dirac, que tentam lidar com as partículas subatômicas que correspondem e obedecem a um princípio de Pauli. Essas partículas, que incluem prótons, elétrons, nêutrons e outras partículas de spin meio inteiro, são conhecidas hoje como férmions. Essa foi uma contribuição excepcional para a física nuclear e atômica, especialmente para a mecânica quântica, que estava sendo aplicada ali pela primeira vez na década de 20. Esse trabalho faz com que Fermi, em 1926, receba o convite para se tornar professor da Universidade de Roma, uma grande faculdade naquela época, continua sendo, mas naquela época muito prestigiada, e faz com que ele acabe aceitando. Logo após Fermi assumir sua carga em Roma, em 1927, Franco Rasetti, um amigo dele de Pisa e outro grande experimentalista na história da física, vai se juntar a Fermi em Roma e juntos eles vão começar a reunir um grupo de alunos muito talentosos. E entre esses alunos a gente vai ter nomes como Emílio Segre, Ettore Majorana, Eduardo Amaldi e Bruno Pontecorvo, que são nomes com carreiras destacadas. E Fermi era uma figura muito carismática e claramente um líder muito bom, tanto que seus colegas o chamavam de O Papa. Em 1929, 2 anos depois, Fermi, o primeiro professor italiano de física teórica e uma estrela em ascensão europeia, vai ser nomeado pelo primeiro-ministro italiano Benito Mussolini para a Academia da Itália, onde ia receber um salário substancial, muito maior do que qualquer outro professor em carreira acadêmica, e o título de excelência. E no final da década de 20, entrando em 1930, a mecânica quântica vai começar a expandir o seu campo de forma gradual e começar até mesmo a resolver problema atrás de problema da física atômica e outros problemas que a mecânica clássica não consegue resolver. E Fermi, antes da maioria, vai perceber que esse campo está exauriano, mas aí ele prefere se mudar o seu foco, principalmente para um campo mais primitivo. Ele vai para a física nuclear, onde, por mais que ele tenha feito muitas outras contribuições até agora, vai ser o grande destaque da sua carreira como cientista, do começo da sua vida até o final. A radioatividade ela foi reconhecida como um fenômeno nuclear quase 2 décadas antes disso, ali no começo do século. Só que tinham muitos quebra-cabeças ainda. No decaimento beta, ou expulsão de um eletronegativo no núcleo, o momento e a energia não pareciam ser conservados. Fermi, então, usou do neutrito, uma partícula quase indetectável, postulada alguns anos antes pelo físico austríaco Wolfgang Pauli, para formular uma teoria onde o decaimento beta tem o seu equilíbrio restaurado. Essa contribuição, esse descobrimento, fez com que o decaimento beta fosse reconhecido como uma manifestação da força fraca, uma das 4 forças universais conhecidas, ao lado do eletromagnetismo, da força forte e da força gravitacional. Em 1933, a equipe francesa Frédéric e Irène Joliot-Curie vão descobrir a radioatividade artificial causada por partículas alfa, os núcleos de hélio. E Fermi vai assimilar rapidamente de que o neutro
descoberto um ano antes pelo físico inglês James Chadwick, é um projétil ainda melhor para bombardear núcleos e conseguir, consequentemente, essas reações. Seus colegas, Fermi vai usar mais de 60 elementos conhecidos para o bombardeio de núcleos de nêutron e, junto a um contador de Jaeger-Miller, para determinar emissões e conduzindo análises químicas a fim de determinar os novos isótopos radioativos produzidos. Eles vão descobrir, no meio dessas experimentações, que os nêutrons que tinham a sua velocidade reduzida eram geralmente mais eficazes. E aí, chegando no teste do urânio, eles perceberam várias atividades, mas não conseguiram interpretar corretamente o que estava acontecendo. Alguns cientistas até mesmo acreditavam que eles tinham criado o transurânio, que é um elemento que é superior ao urânio de número atômico 92. E essa questão ficou durante anos e anos e anos sem resolver, até que em 1938, com os químicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann, e os físicos austríacos Lise Meitner e Otto Frisch esclareceram essa confusão, revelando que o urânio havia se partido e várias dessas radioatividades detectadas eram consequência de uma fissão nuclear. E aí, nesse mesmo ano, em 1938, aos seus 37 anos, Fermi vai ser laureado com o Nobel de Física por demonstrações da existência de novos elementos radioativos produzidos pela irradiação de nêutrons e pela sua descoberta relacionada a reações nucleares provocadas pelos nêutrons lentos. E aí, nessa época, a gente vai começar a entrar na Segunda Guerra Mundial, ali no finalzinho da década de 30, com invasões de terras, as caças a outras raças e até mesmo vários sistemas autoritários surgindo em volta do mundo, principalmente ali perto da Itália. E Fermi, que não era muito chegada à política, vai ficar cada vez mais desconfortável com a política fascista da sua terra natal, a Itália, até porque a Itália vai começar a adotar o sistema antissemita da sua aliada, a Alemanha nazista, o que vai gerar uma crise dentro de sua família, porque Laura, a sua esposa, era judia. Então, Fermi tem que procurar uma solução para isso, até porque a gente sabe que não foram poucos nomes poupados nessa época, né? Pessoas tiveram que se esconder e foram mortas, infelizmente. Então Fermi começa a procurar uma solução para isso. A solução que ele encontra é começar a escrever para várias universidades nos Estados Unidos que ainda não tinham entrado em guerra de fato, enfim, da forma que entraram daqui a alguns anos, com o conflito com o Japão. Então ele escreve essas cartas à procura de emprego e de forma totalmente sigilosa, até porque ele não vai querer que a Itália de Mussolini fique sabendo que um dos maiores cientistas da sua terra e uma estrela em ascensão na Europa vai estar fugindo, ainda mais em época de guerra, para outro país. Então ele vai acabar recebendo 5 propostas e ele opta pela Universidade de Columbia, em Nova York. O prêmio de 1938 do Nobel de Física acabou até mesmo caindo como uma luva para ele nessa época, porque como o prêmio não era dado na Itália, ele pôde usar de uma desculpa para sair do país para receber o prêmio, aproveitar e fazer uma escala para os Estados Unidos, e o prêmio que ele ganhou em dinheiro ele usou para se estabilizar lá com a sua família, em Nova York. Poucas semanas depois que ele vem começar sua nova vida em Nova York, na Universidade de Columbia, a comunidade da física é surpreendida com a notícia de que o urânio poderia ser fissionado. Como eu havia dito há muitos anos, os cientistas já sabiam que o núcleo poderia liberar pequenos pedaços como partículas alfas, partículas betas, prótons e nêutrons, tanto pela radioatividade natural, tanto quanto pelo bombardeio de um projétil, como o Fermi fez na sua pesquisa há alguns anos. Só que eles nunca tinham visto um núcleo sendo dividido em quase 2 idênticos. E as implicações em relação a isso acabam sendo excitantes e até mesmo preocupantes, amplamente reconhecidas. Até porque o urânio ele acaba emitindo nêutrons além desses pedaços maiores. E esses nêutrons poderiam ser retardados para maximizar sua eficiência, sendo possível participar de um evento em cadeia de forma controlada de fissão.
Dessa forma poderiam gerar um reator nuclear para gerar energia. E também poderia fazer com que esses nêutrons liberados em alta velocidade, só que de forma totalmente descontrolada, fizesse esse mesmo efeito em cadeia, só que para gerar muito mais eventos, muita mais energia e eventos de fissão em frações de segundos. Ou seja, a gente poderia gerar uma bomba atômica. Trabalhando principalmente com o físico húngaro Leo Szilárd, Fermi e ele começam a construir uma infraestrutura com componentes possíveis de nêutrons e pedaços de urânio, procurando fazer com que essa estrutura fosse principalmente forte e consolidada o suficiente para gerar essas reações e, além disso, forte o suficiente para retardar ou absorver uma reação incontrolada. Até porque eles não sabiam o que estava de fato acontecendo ali e poderia liberar uma energia suficiente para, dizimar uma cidade ou um bairro. Então era primordial essa questão de segurança. Por mais que alguns historiadores digam que foi uma aposta no escuro. Então Fermi, sabendo desse grande potencial, viaja até Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, para falar com a Marinha dos Estados Unidos sobre esse grande potencial da criação de uma bomba atômica. Só que ele chegou com todo entusiasmo e foi pouco ouvido, sabe? Os Estados Unidos tinham outras questões para prestar atenção do que experimentos loucos de cientistas. Então, uma carta de Albert Einstein foi deixada ao presidente dos Estados Unidos, o Franklin D. Roosevelt, sobre o potencial de uma bomba atômica. E no verão de 1939, o projeto é iniciado, só que até mesmo de forma lenta. E aí, quando os Estados Unidos finalmente entram na Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1941, a pesquisa sobre a física nuclear já estava consolidada até certo ponto. Fermi, então, já tinha criado várias pilhas, que eram essas estruturas que a gente estava falando, ele apelidava de pilhas, e tinha feito várias pilhas em Colômbia. E aí ele procura se mudar para a Universidade de Chicago, onde ele é chamado, e faz uma grande estrutura ali num campo de futebol. A estrutura final, que vai ser o primeiro reator nuclear artificial da história humana, é batizado de Chicago Pile-1, ou simplesmente CP1, ou CP1. Uma esfera achatada com cerca de 7,5 metros de diâmetro, contendo 380 toneladas de blocos de grafite como moderador e 6 toneladas de urânio metálico e 40 de dióxido de urânio como combustível, distribuídos em um padrão cuidadoso. E aí, a partir desse ponto, em 2 de dezembro de 1942, às 3h25 da tarde, a primeira reação nuclear artificial autossustentada é iniciada. O Chicago Pile-1 ele foi um dos primeiros reatores nucleares criados ali nas proximidades de Hanford de fato, em Washington, onde o plutônio, um elemento criado pelo homem, que é mais pesado do que o urânio, poderia também se fender a essas reações, o que era uma rota a mais para a criação das bombas atômicas. O que também acaba sendo bastante sedutor e de grande interesse dos Estados Unidos, já que eles tinham entrado com os 2 pés na porta ali da Segunda Guerra Mundial e queriam se firmar como líderes e uma grande potência bélica. Em 1944, Fermi vai se tornar um cidadão americano, então ele se naturaliza estadunidense e vai se mudar para Los Alamos, no Novo México, onde o físico J. Robert Oppenheimer liderou o laboratório do Projeto Manhattan, cuja missão era fabricar armas a partir do raro isótopo urânio-235 e do próprio plutônio. Fermi era diretor associado do laboratório e chefiava uma de suas divisões. Quando a primeira bomba de plutônio foi testada em 16 de julho de 1945, conhecida também como Experiência Trinity, Fermi engenhosamente fez um cálculo aproximado de sua energia explosiva, observando quão longe pedaços de papel foram soprados da vertical.
Após o fim da guerra, Fermi ele não estava muito interessado em política, mas os Estados Unidos estavam muito interessados na ciência como uma arma ou até mesmo como uma forma de segurança nacional. Então acaba que eles convidam Fermi a fazer parte do Comitê Consultivo Geral, que aconselhava os 5 responsáveis ali pela Comissão da Energia Atômica, que é a comissão que faz ali o veredito sobre os estudos e a criação de armas que envolvem os estudos relacionados a átomos, né? E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que os Estados Unidos e a União Soviética vão ficar naquele bate-bate fora do palco ali, exposto, né? Das suas ideologias, de quem ia ser a maior potência mundial. E aí depois, logo que a notícia se espalha nos Estados Unidos de que a União Soviética conseguiu explodir a sua primeira bomba atômica, muitos estadunidenses e até mesmo líderes políticos fazem uma pressão no governo federal ali de Washington para a criação de uma bomba termonuclear, onde por sua ordem libera muito mais energia e pode fazer um estrago bem maior consequentemente. O Comitê Consultivo Geral é unanimemente contra essa ideia e faz essa publicação aberta dizendo que não pode, não vai rolar, até por motivos técnicos e morais apontados por Fermi e por Isidor Isaac Rabi. No entanto, o presidente dos Estados Unidos na época, o Harry S. Truman, não escuta o conselho e ordena que os estudos e o desenvolvimento continuassem. Então volta para as instalações em Los Alamos, no Novo México, onde ele vai continuar ajudando no desenvolvimento de armas agora de fusão. Antes era de fissão, agora vai ser de fusão. Após pagar-se-lhe sua cota no Novo México, tentando teoricamente desenvolver algumas armas nucleares, ele vai voltar, Cabra vive de viajar, vai voltar para Chicago para continuar lecionando na Universidade de Chicago, onde ele vai ser o fundador do que vai ser chamado futuramente Instituto Enrico Fermi. E os seus alunos de doutorado na pós-guerra vão ser grandes nomes. Dentre eles a gente vai ter Owen Chamberlain, Geoffrey Hill, Jeremy Friedman, Marvin Goldenberg, Chin-Sung Dawn Lee, Arthur Rosenfield e Sam Traiman. Além disso, a gente também vai ter o Jack Streiberg, que era um estudante de graduação, e Mildred Dresselius foi altamente influenciada por Fermi durante o ano que ela se juntou a ele como um estudante de doutorado. Todos esses nomes são nomes de destaques na história da física e muitos deles ganharam até mesmo o Prêmio Nobel. Durante essa época, Fermi vai reconhecer que as suas atividades na física nuclear já estão chegando a um nível de maturidade, onde ele não tem muito o que desenvolver, né? Então ele vai redirecionar a sua atenção à física de altas energias, que é um campo da física onde se procura, principalmente, geralmente, através de simulações, estudar as 4 forças universais conhecidas. Ali no finalzinho da sua vida, Fermi também vai se interessar bastante pelo espaço. Ele vai fazer a publicação de um artigo chamado Sobre a Origem dos Raios Cósmicos, onde ele propõe que os raios cósmicos nasceram através de um material acelerado no campo magnético do espaço sideral. Também vai examinar os problemas desses campos magnéticos ali dentro, nos braços de uma galáxia espiral. E, por fim, ele também vai fazer o seu famoso questionamento que todos nós conhecemos, pelo menos pelo nome. O questionamento que talvez faça com que as pessoas vão procurar sobre ele, que é o famosíssimo paradoxo de Fermi, onde ele faz essa dualidade de questionamento entre a possibilidade da existência de uma vida extraterrestre e o fato do não contato até agora com a nossa civilização. Depois de todas essas publicações, dessa fascinação sobre o espaço, publicações em outras áreas também, como a gente viu, da física nuclear, da fissão nuclear, da fusão nuclear também, no campo atômico, Fermi, ele, ali na década de 50, ele vai ficar muito doente, e uma doença que vai se acelerar muito rápido, e ele sem entender muito bem o que está acontecendo com seu corpo. Lembrando que Fermi, na década de 50, ele é bem jovem, ele está entrando nos seus 50 anos. E acaba que ele vai fazer alguns exames que são inconclusivos.
E, enfim, infelizmente, em 28 de novembro de 1954, aos seus 53 anos, Fermi vem morrer devido a um câncer no estômago inoperável. Ele morre na sua casa, em Chicago, nos Estados Unidos. Por fim, a gente pode concluir que, por mais que ele não tenha tido uma vida tão longa, Fermi fez contribuições em praticamente todos os anos da sua vida. Ele foi um dos principais cientistas da era moderna e se destacou em todos os campos que ele teve contato. Ele desenvolveu as estatísticas matemáticas necessárias para esclarecer uma grande classe de fatores subatômicos, explorou transformações nucleares causadas por nêutrons e dirigiu a primeira reação controlada em cadeia envolvendo a fissão nuclear. E ele também recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1938. E sua fuga para os Estados Unidos, assim como a sua naturalização e apoio aos aliados na Segunda Guerra Mundial, pode até mesmo ter mudado a história do mundo, já que a gente pode ver tantas contribuições que foram críticas para o sucesso do Projeto Manhattan e até mesmo para as pesquisas que envolvem todo esse campo de fusão nuclear. Imaginem só se ele continuasse na Itália e Mussolini fixasse um acordo direto com Hitler e ele pudesse desenvolver uma arma de fissão nuclear. Seria praticamente horrível. Por mais que os Estados Unidos também não seja uma flor que se cheire. Mas a Alemanha nazista era um terror. Depois disso, ele desnaturalizado como estadunidense, ele vai voltar a lecionar na Universidade de Chicago, onde ele vai inspirar em um projeto de doutorado muitos outros nomes, que são nomes inclusive que ganharam prêmios Nobel. A gente vai ter também muitas homenagens e projetos que levam o seu nome, como o Instituto de Enrico Fermi. Por fim, a gente só pode concluir que Fermi é só mais uma daquelas muitas joias raras que a gente tem na nossa física, que não tem um nome tanto divulgado, que a gente não conhece tanto, que só tem um nome em alguma coisinha, tipo o paradoxo de Fermi, por exemplo. Mas que é sempre bom a gente perceber que tivemos grandes nomes que a gente precisa estar estudando e perceber a sua contribuição para o nosso cotidiano, para a nossa história e para tudo praticamente. No mais, espero que vocês tenham gostado da aula, que ela tenha sido proveitosa, que vocês tenham entendido a maior parte das coisas. Qualquer dúvida vocês podem estar falando comigo nos comentários. E de novo, muito, 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 muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço demais.